Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Contec. Eu sou André, sou do setor contábil e no vídeo de hoje nós iremos tratar de um tema totalmente relevante para os empresários, gestores, contadores e até mesmo os profissionais da área fiscal, que é a importância da escrituração contábil e seus impactos com a reforma tributária. Em um cenário de mudanças na legislação tributária brasileira, é importante entender que a escrituração contábil ela deixa de ser apenas uma obrigação legal e começa a tomar um papel muito importante nas organizações da empresa. Olá, eu sou Larissa, também trabalho no setor contábil e o nosso objetivo hoje vai ser explicar a importância da escrituração contábil e como ela vai auxiliar as empresas na tomada de decisão, no acesso ao crédito, na participação em licitações e principalmente na adaptação com as novas regras que a reforma tributária está trazendo. Para iniciar, André, como a escrituração contábil ela auxilia na administração das empresas? Bom, Larissa, para a gente entender como a escrituração contábil ela auxilia na administração das empresas, a gente precisa entender de fato o que é a escrituração contábil. Bom, a escrituração contábil ela é responsável por registrar todas as movimentações financeiras da empresa, suas compras, vendas, pagamentos, recebimentos, empréstimos. Então, dentro da escrituração contábil, conseguimos visualizar todas as transações financeiras que a empresa teve durante um determinado exercício. Então, a escrituração contábil é um mar de informações que acaba recebendo tanto do departamento pessoal quanto do departamento fiscal, todas as informações e consolida nos demonstrativos contábeis. Por exemplo, o balanço patrimonial, que ele registra todos os ativos, passivos e o patrimônio líquido da empresa. Dentro do ativos, nós temos os bens e os direitos e no passivo, as obrigações. Então, a escrituração contábil, ela é responsável por ter essa visão e conseguir gerar os demonstrativos contábeis, como a DRE também, a demonstração do resultado do exercício. Dentro da DRE, nós conseguimos visualizar as receitas, menos os impostos, custos e despesas e, consequentemente, o resultado do exercício, ou um lucro ou um prejuízo. Então, a escrituração contábil, ela consegue ser responsável por demonstrar aos empresários a situação financeira da empresa, como é que está a saúde financeira da empresa. Então, a escrituração contábil ela é responsável por demonstrar esses demonstrativos contábeis e, consequentemente, os empresários utilizam dessa ferramenta como estratégia nas tomadas de decisões. Então, por isso que a escrituração contábil, ela auxilia na administração das empresas, justamente para conseguir disponibilizar informações verídicas e, consequentemente, com elas, as empresas conseguem tomar suas decisões com planos de estratégia. E é justamente nesse ponto que muitas empresas têm dúvidas que, afinal, o que seria a diferença entre caixa e lucro, Larissa? Muitas pessoas acreditam que ter dinheiro em caixa automaticamente vai estar apurando lucro, mas nem sempre isso acontece. Porque o caixa ele vai mostrar o quanto a empresa tem disponível em determinado momento. Ele pode ser dinheiro em espécie, saldo em contas bancárias ou até mesmo aplicações de liquidez imediata. O caixa ele vai mostrar a capacidade que a empresa tem em cumprir com as suas obrigações. Já o lucro vai ser o resultado após a dedução das despesas e do custo. O lucro ele vai mostrar a capacidade econômica do seu negócio. Como, por exemplo, se a empresa ela contratar um empréstimo de R$500 mil, esse valor vai ser depositado na conta bancária da empresa. Será que com isso ela vai ter lucro? Muitos acreditam que sim, mas na verdade não, porque vai ter entrada de recurso e não geração de lucro. Por isso, a escrituração contábil ela é fundamental, porque além do empresário compreender o quanto tem disponível, vai saber a real situação financeira da empresa, possibilitando tomar decisões mais estratégicas e seguras. Saber diferenciar lucro de caixa é imprescindível, principalmente para os sócios que fazem a distribuição de lucros, porque para fazer essas distribuições, além da empresa ter lucro acumulado, é necessário que ela tenha caixa disponível. Uma empresa ela pode apurar lucro e não ter caixa, como também ela pode ter caixa e não estar apurando lucro. Então, a escrituração contábil ela vai permitir enxergar isso e tomar as decisões de forma correta. Mas afinal, o que a reforma tributária está mudando e como isso impacta diretamente a contabilidade? Bom,
Para a gente entender esses impactos, é importante saber que a gente já deixou um vídeo aqui no canal, inclusive vamos deixar o card aqui em cima, tratando desses impactos, até mesmo pela substituição dos novos tributos e impostos, que é a IBS e a CBS. Mas hoje em si, a gente não vai falar sobre a estrutura da reforma em si, mas sim os seus impactos voltados à escrituração contábil. Bom, como já sabemos, o balanço patrimonial ele é responsável por receber e mostrar as informações de um determinado exercício. Então, a escrituração contábil, ela absorve todas as informações dos demais setores e, com isso, consolida todas essas informações e demonstradas no balanço patrimonial. Então, os impactos que realmente isso traz é que a mudança da estrutura das contas contábeis, por exemplo, vai ser um ponto muito crucial e, com isso, a gente precisa entender também que a escrituração contábil, ela tem um foco em demonstrar a real veracidade das informações. Então é necessário que as empresas elas tenham sistemas preparados para saber como administrar e como mandar as informações de forma eficiente e clara para a contabilidade, conseguir gerar os demonstrativos. Então o fisco ele vai ter mais fiscalização na integração dessas informações e com isso precisa saber como está a saúde da empresa. As organizações que mantêm a escrituração contábil organizada, elas não vão ter uma dificuldade agora com a reforma tributária. Muito pelo contrário, vão ter mais praticidade na integração dessas informações. Entretanto, as empresas que não mantêm a escrituração contábil regularizada vão ter uma dificuldade, porque muitas empresas acreditam que contabilidade é apenas pagar imposto, manter folha de pagamento em dia, mas não é somente isso. A escrituração contábil ela é responsável por gerenciar e demonstrar todas essas informações. Então, as empresas que mantiverem a sua administração organizada juntamente com a contabilidade vão conseguir ter um ótimo desempenho com a reforma tributária. E um dos principais objetivos da reforma tributária vai ser reduzir a cumulatividade dos impostos, permitindo que as empresas elas recuperem os créditos gerados através das aquisições de bens e serviços utilizados nas atividades da empresa. Com a criação da IBS e da CBS, a tendência é que o sistema de créditos ele se torne mais simples em comparação ao sistema atual. Nesse cenário, a escrituração contábil ela vai se tornar ainda mais relevante, porque é por meio dela que as operações da empresa elas são registradas de forma organizada, possibilitando comprovar e controlar os créditos tributários gerados através das atividades empresariais. Já que entendemos qual a importância da escrituração contábil, quais são os riscos para as empresas que não mantêm a escrituração organizada? A falta de organização ela pode gerar perca de créditos tributários, recolhimento incorreto dos impostos, informações inconsistentes, multas e penalidades e dificuldades em gestão. Nesse novo cenário, a qualidade das informações ela vai ser fundamental e as empresas que não se adequarem perderão a competitividade. Então fica o questionamento, será que a sua empresa hoje ela possui informações suficientes e confiáveis para enfrentar essa transição? Diante disso, qual a relação entre a escrituração contábil e a obtenção de créditos financeiros? Bom, para a empresa hoje ela ter acesso aos créditos financeiros, empréstimos, financiamentos, consórcios, é necessário que as instituições financeiras solicitem os demonstrativos contábeis, como foi citado anteriormente. O balanço patrimonial e a DRE são os que mais são solicitados pelas instituições. Com esses demonstrativos, as instituições analisam se a empresa ela realmente tem capacidade financeira e econômica de assumir com aquele compromisso, com aquele contrato, para conseguir, de fato, a empresa ter acesso ao crédito, ao empréstimo, ao financiamento e até mesmo um consórcio. Bom, essas informações disponibilizadas pelas demonstrações contábeis, elas confirmam perante as instituições que a empresa ela tem capacidade de arcar com aquela responsabilidade. Então, a relação entre a escrituração contábil e a obtenção de créditos financeiros é porque os demonstrativos, eles confirmam e comprovam que a empresa ela realmente tem capacidade financeira e econômica de assumir com aquele contrato. Já que entendemos a relação entre a escrituração contábil e a obtenção de crédito, vamos entender agora por que ela é obrigatória para as licitações.
Quando a empresa ela participa de licitação, o órgão público precisa ter segurança que ela vai ter capacidade financeira para cumprir com o contrato que pretende assinar. Imagine que a empresa ela vence a licitação para fornecer um produto durante um ano ou até mesmo participar de uma grande obra. O órgão público ele precisa ter garantias que essa empresa ela vai ter capacidade de cumprir com o contrato sem ter dificuldades financeiras. Por isso que o contador ele tem papel fundamental na reforma tributária. O contador, ele deixa apenas de ser um cumpridor de obrigações acessórias e toma um papel ainda mais importante, que é um analista de dados, um consultor de informações, né? E também um orientador tributário, além de dar apoio na tomada de decisões da empresa. E é por isso que a Contec atua com uma contabilidade consultiva, auxiliando você, empresário, no planejamento tributário e estratégico da sua empresa. Para finalizar, a escrituração contábil ela não é apenas uma obrigação legal. Ela representa segurança, organização, planejamento, transparência e sustentabilidade empresarial. Com a reforma, as empresas que mantiverem suas informações confiáveis terão mais facilidade de se adaptar às novas mudanças. Por outro lado, as empresas que negligenciarem as suas informações e registros terão dificuldades com a mudança da reforma. Esperamos que esse vídeo tenha agregado seu conhecimento e caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. Se a sua empresa está apresentando algum tipo de dificuldade nesse sentido, a Contec disponibiliza uma consultoria gratuita oferecendo um planejamento tributário para a sua empresa. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com algum amigo empresário. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Contec, contabilidade que gera resultado.